vamos entender como é que isso funciona com os municípios. Os municípios também são autônomos, tá? Tem sua auto-organização, sua auto-legislação, seu autogoverno, sua auto-administração. E o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, vai trazer as regras de formação e alteração de circunscrições municipais. Aqui o processo é muito parecido com o dos estados, tá? Só tem duas etapas a mais. Como é que vai funcionar no município? Primeiro, uma lei complementar federal estabelecendo o período de alteração. Veja, essa lei federal aqui não vai criar nada, tá? Ela não cria município nenhum. A única coisa que ela vai fazer é trazer o período em que isso pode acontecer, tá? É dizer quando é que isso pode acontecer, tá certo? Pronto. Próxima etapa, consulta à população interessada, ou seja, aos eleitores do Estado, né? A população do Estado. Terceira etapa, estudo de viabilidade municipal. Aqui, pessoal, é a necessidade de realização de estudos para verificar se aquela área que quer desmembrar e formar um município, se é viável, se tem gente morando ali, né? Gente suficiente para justificar a formação de um novo município, se tem recurso ali para ter arrecadação, se aquele local ali é sustentável, tá bom? E, por fim, a criação do município por lei estadual. Então, a aprovação de uma lei estadual criando o município, tá certo? Essas são as etapas para a criação de municípios no Brasil. Pablo, e por que é que não estão surgindo novos municípios? Novos estados, você falou, eu entendi, né? Teve a proposta lá no Pará para criar os 2 novos estados, Carajás e Tapajós. Mas, e municípios? Por que é que não estão surgindo novos municípios no Brasil? O que é que está acontecendo? Aqui, pessoal, é muito simples. Está faltando essa primeira etapa, não é? Está faltando essa lei federal que vai estabelecer o prazo de criação, tá bom? Essa lei federal já passou no Congresso algumas vezes, mas ela foi vetada. O último veto de que eu tenho notícia, né, de que eu tenho conhecimento, foi feito pela então presidenta Dilma Rousseff, tá bom? Deixa eu ver se eu acho aqui a notícia para mostrar para vocês. Dilma veta novamente regras para a criação de municípios. A última, portanto, a mais recente, salvo engano, foi em 2014. A presidente da República, Dilma Rousseff, vetou integralmente proposta que regulamentava a criação de municípios, aprovada no Senado no início do mês. É o segundo veto integral de Dilma a projetos sobre esse tema. O projeto de lei complementar 397/14, do senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, aprovado pela Câmara dos Deputados em junho, foi feito após um acordo com o governo para tornar mais rígida a criação de municípios e facilitar a fusão daqueles inviáveis financeiramente. A necessidade de entendimento também surgiu após o veto integral de Dilma a outro projeto, o 416/08, também de Cavalcante, sobre o mesmo tema, em outubro de 2013. Esse veto ainda precisa ser apreciado pelo Congresso. E aí voltou para o Congresso e o Congresso manteve, o Congresso não derrubou, tá? Qual foi por que esses projetos são vetados, né? Vai para o presidente da República, vamos fazer uma lei aqui, estabelecendo o prazo em que esses municípios podem ser criados. Vamos lá, o que acontece, né? Essa lei federal, tá? A lei aprovada pelo Congresso Nacional, vamos colocar aqui, lei federal, o que ela vai fazer é apenas estabelecer o prazo. Então pode ser uma lei dizendo o seguinte: podem ser criados novos municípios em julho, durante a semana da Expocrata. Pode ser? Pode. Podem ser criados próxima semana, durante o feriado do Carnaval. Pode ser assim? Pode. O que essa lei coloca é apenas o prazo, vai dizer quando é que pode ser feito, tá? A criação, efetivamente, vai ser feita por lei estadual. Então, a lei federal estabelece apenas o prazo. E essa lei federal não está saindo. Por que ela está sendo vetada? Porque a eventual criação de novos municípios gera um impacto econômico muito grande, gera uma despesa muito grande. Cada novo município que surgir, pessoal, vai ter prefeito, né? Prefeito, vai ter vereador, vai ter um monte de servidores públicos, tá? Servidores públicos.
vai ter dinheiro para, enfim, instalações, né? Energia, infraestrutura, essa coisa toda. Então isso gera um custo muito grande. Isso aqui tudo é dinheiro, tá? Isso impacta, inclusive, a vida de outros municípios. Por quê? Porque existem os chamados fundos de participação, né? Os chamados repasses. Então você tem, por exemplo, o fundo de participação dos municípios. Eu vou apagar aqui rapidinho para desenhar esse danado para vocês. Pessoal, existe, por exemplo, o FPM, tá? Fundo de Participação dos Municípios. Parte do dinheiro que a União arrecada vem para uma conta e esse dinheiro é rateado igualmente entre os municípios. E aí aqui é como uma pizza. Se você come uma pizza sozinho, só tivesse um município, era dinheiro que não acabava mais. Quando você divide com outra pessoa, é meia pizza, ainda é muita comida. Quando você divide, né, para 4 pessoas, ainda dá uma alimentação bacana. Mas se você sair dividindo, sair cortando, sair aumentando o número de municípios, tá? Vai chegar um momento que todo mundo vai comer, mas todo mundo vai ficar com fome, porque os pedaços vão ficar muito pequenos, tá certo? Então é essa a ideia aqui. Quanto mais aumenta o número de municípios, menos, né, dinheiro, menos recurso vai ficar para os municípios que já existem, tá bom? E é por isso que esses projetos vêm sendo vetados. Isso, por um lado, é bom, né, porque mantém a situação atual dos municípios atuais, mas que já existem, né, mas, por outro lado, isso é ruim, porque existem locais que, de fato, se justificaria, nos quais de fato se justificaria a criação de um novo município. Então, você tem distritos aqui no Brasil, tá? Como, né, se comenta-se a situação da Palestina. Eu confesso que eu não conheço, eu já fui a Mauriti dar uma aula, mas fiquei só na sede, gostei, fui muito bem recebido, mas não pude conhecer bem o município. Mas me disseram que é a situação da Palestina. Você tem o Mauriti, né? Aí você tem a sede do município aqui, o distrito é bem longe, né? Fica aqui do outro lado, e dizem que aqui é tão grande, né? E tão desenvolvido quanto o próprio município, quanto a sede, né? Nesse caso se justificaria, claro, e aí a população fica prejudicada porque o novo município não surge. Mas, em outros casos, enfim, poderiam criar municípios aí de forma que não seria interessante, tá bom? O Bolsonaro, né, quando ele se elegeu presidente, ele lançou a ideia de acabar com alguns municípios, extinguir alguns municípios. Eu vou mudar isso daí, tá ok? E as pessoas sabem que eu sou o único que vai mudar isso daí. A primeira coisa que nós vamos mudar isso daí é a questão das pesquisas. Quer dizer... Essa foi uma proposta que, enfim, gerou alguma polêmica na época, gerou algum debate, e depois ele esqueceu, depois ficou por isso mesmo, e ninguém falou mais. Bom, eu acho que esse é um debate que deveria acontecer. Eu estou dizendo que seria bom simplesmente extinguir os municípios, sair acabando com o município? Não, tá? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer com calma. Tem alguns municípios, pessoal, principalmente lá na região norte, que você tem, né, aquela área de floresta amazônica muito grande. Aí você tem um município aqui, tá? Município 1 bem aqui. E você tem o município 2, o outro mais perto dele, município 2, fica, sei lá, 100 quilômetros de distância, né? 150, 200, sei lá, 500 quilômetros de distância. Então, você transformar um município desse em distrito do outro, você sacrifica demais a população, você prejudica demais a população. Mas tem que debater. A gente tem em outros locais, sei lá, o município 1, né, colado no município 2, um é viável, um é sustentável, o outro não, o outro parece um bairro. Então, nesse caso, poderia sim haver a extinção, haver a fusão, e seria, na verdade, até bom para a população, né? Então, você teria um município maior, uma infraestrutura melhor. Bom, esse é um debate que eu acho que deveria acontecer. Infelizmente, as pessoas não estão fazendo, as pessoas não estão realizando esse debate, e eu acho uma pena. Pablo, você está falando mal do Bolsonaro? Tô não. Pablo, você está falando bem? Também não. O que eu estou fazendo é contando que isso aconteceu. Assim como eu falei, o que a Dilma fez, né? Ela fundamentou esse veto foi para o Congresso Nacional, ficou no Congresso Nacional, né? O Congresso não derrubou o veto e a situação ficou do jeito que está. Então,
eu estou contando apenas o que acontece, tá certo? Complicado quando a gente fala nesses políticos, né, porque eles despertam emoções, né, paixões, rancores, e aí fica difícil. Vamos lá, então é isso basicamente, né, esse foi nosso assunto de hoje. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide rapidinho, ver aqui se apareceu alguma dúvida no chat, né, e aqui, enfim, tem a notícia lá, né, porque aqui, dá só mais uma olhadinha aqui, ver se aparece a justificativa, né, responsabilidade fiscal, tá aqui. A presidente reconhece, né, na justificativa do veto, aqui era a Dilma, tá? A presidente reconhece na justificativa do veto o esforço para construir um texto mais criterioso com regras para criar municípios. Porém, segundo o governo, a proposta não afasta o problema da responsabilidade fiscal na federação. Conforme Dilma, a proposta geraria aumento das despesas com os municípios sem receita correspondente. Então, ia estar aumentando o gasto, mas não aumentava a fonte de arrecadação. Isso aí poderia, segundo ela, quebrar o Brasil, tá bom? Vou chegar aqui na minha tela de despedida, dizer que eu espero sinceramente que você esteja gostando, que você esteja gostando do conteúdo, esteja gostando de Tio Pablo, não é? E é isso. Bom final de semana, bom feriado, vamos arrochar o nós estudando direito constitucional, bom danado. Beijão, pessoal, e até a próxima.